Não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. Do teu tempo, tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. 10h19, este é o programa Temática de hoje, né? Com pupurri de entrevistas, todas elas muito interessantes. Agora a gente vai para a cultura, porque Caxias do Sul, eu não sei se a palavra é uma dívida, porque não é sobre dívida, pagamentos, culpas, mas eu daria para dizer que tem assim um compromisso, né? Um compromisso com uma das iniciativas que marcou uma época, deixa já legados, certamente que ficam para a história da cidade de Caxias do Sul, quando o assunto é cultura, né? Eu estou falando da Casa Paralela. Quem conheceu sabe do que eu estou falando, e quem não conheceu vai saber resquícios que ficaram da Casa Paralela. Para isso eu trouxe o Leonardo Ferrolho. O Ferrolho, né? Todo mundo conhece ele assim, né? Ele foi a pessoa que idealizou o projeto, depois algumas pessoas se uniram ali para fazer daquela casinha, né, na Tronca, no bairro Rio Branco, Zona Sul de Caxias do Sul, um negócio que ficou muito potente. Ferrolho, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Beverly, bom dia, pessoal que está escutando o programa. Prazer estar aqui para falar um pouco sobre essa história, né, que está agora registrada em vídeo para quem não conheceu poder conhecer a partir de agora, né? Ficar uma marca, né? Uma marca para a história, de toda a história da Casa Paralela, né? Vale dizer, Ferrolho, que a Casa Paralela deixou como alguns legados, só para a gente começar a entrevista, né? A questão do Bloco da Ovelha, um dos legados, nasce dali, né? Foi incubado ali. Acho que foi o principal, né? Mas tem o selo Record Rony Bombs também, que eu acho assim... Pode ser que esteja fazendo uma leitura equivocada, né? Mas Caxias do Sul tem um selo musical a partir de ideias que foram incubadas ali. Sensacional, né? Tem coisas que pouca gente sabe, e às vezes fica só no nosso nicho, assim. Mas o Rony Bomb Records teve banda no Lollapalooza, né? É verdade. Tocando, banda da cidade tocando no Lollapalooza. Então, isso é mais uma das grandes expressões, assim, que aconteceram em Caxias e ficaram marcados na história, né? Estão aí para contar, né? Estão aí para marcar. Bom, vamos falar sobre o documentário e o que tem no documentário, que obviamente vocês tiveram que fazer uma seleção dos melhores momentos, né? Para tentar fazer o review sobre a Casa Paralela. O Ferrolho estava me dizendo que bateu uma nostalgia, é isso? Bateu. Essa semana a gente fez uma divulgação com muitas fotos antigas, relembrando momentos, né? Para trazer esse sentimento. E com isso, muita gente falou... Nossa, que saudade, tinha que voltar, eu adorava esse lugar. E aí nós percebemos, né, conversando, que eu acho que o maior legado que a gente deixou com a Casa Paralela foram os encontros que aconteceram lá. Mais do que, de fato, as coisas que aconteceram, eram os encontros que elas proporcionavam, né? Pessoas que se conheceram, amizades que surgiram, relacionamentos que aconteceram também. Eu acho que esses encontros que geram essa saudade, né? Porque eles deixaram de acontecer lá, né? Mas não em outros lugares. Mas eu acho que esse sentimento, essa nostalgia vem muito dos encontros. Claro que os shows, as festas, os encontros, os debates, tudo marca, né? Mas eu acho que o principal mesmo são os encontros, as pessoas que se conectaram e a partir dali também geraram novas conexões, novas coisas que aconteceram na cidade, né? Certamente. Ferrolho, conta um pouquinho sobre como surgiu a ideia, né, de fazer o documentário. Na verdade, a Casa Paralela, neste ano de 2025, figura em 2 documentários. Um específico para ela, que é esse que nós estamos falando, e o outro que tem a ver com um projeto de coletivos culturais, né, que também foi contemplada nesta feita aqui, né? O Recortes Culturais, né, Recortes que é o documentário da Bia. Isso mesmo. Mas esse que é o documentário específico da Casa Paralela, como é que vocês pensaram em fazer e como foi a produção? Olha, foi muito espontâneo, assim, o jeito que aconteceu, como tudo que acontecia na Paralela, foi meio sem planejamento, por assim dizer. Um dia a gente estava ali nesse encerramento e o Lucas, que foi um dos idealizadores do documentário, ele
Chegou lá, eu estava na portaria, começamos a conversar, e disse, nossa, esse lugar é muito legal. E eu acho muito interessante toda a história da Paralelo. Eu queria gravar um dia um documentário, registrar essa história. Eu falei para ele, olha, então aproveita que daqui 1 mês nós estamos encerrando a casa. Ele disse, não, então não acredito, então tem que fazer, né? Então vamos gravar. E aí ele reuniu, na época ele era estudante de cinema, acho que agora ele até já se formou, e reuniu o pessoal e fizeram as imagens, né? E a gente, como Ponto de Cultura, a gente disse, então, vamos reunir essas imagens e depois a gente tenta algum financiamento para fazer ele acontecer, né? Então veio pela Lei Paulo Gustavo a finalização do documentário. Então foi de uma maneira muito orgânica, ele aconteceu de uma ideia assim, precisa registrar, né? Não dá para deixar passar, e ficou. E agora vamos fazer o lançamento na terça-feira. Boa Noite Paralela. Boa Noite Paralela. É o nome do documento. Eu achei sensacional o nome. Isso, a gente quis colocar esse nome porque tem uma piada interna com o Boa Noite, e também porque fica essa coisa assim, boa noite, né? A casa está dormindo, ela pode uma hora acordar, ou não. mas também é nesse duplo sentido de é um fim, mas está dormindo, né? Casa Paralela, para quem não sabe, era uma associação cultural, grupo de amigos que se reuniam num lugarzinho lá, num cantinho. Eu digo um lugarzinho, cantinho, porque tem uma conotação assim, né? Ela ficava realmente, não ficava bem na rua, né? Ela era um pouquinho, também não era um espaço tão grandioso assim no início, né? Era mais restrito. E o negócio foi pegando gasolina, foi engatando as marchas ali. Eu nem sei se vocês imaginavam que ia ser o que foi. Me conta um pouquinho lá da tua ideia original da Casa Paralela para aquilo que ela se tornou. Não, com certeza a gente não imaginava, assim, mas como eu falei, foi tudo muito espontâneo. As coisas começaram a acontecer, a gente tinha a ideia de ter uma casa para ensaios das bandas, né? Foi o movimento inicial, foram bandas que se juntaram. A partir daí, outras bandas e outros coletivos começaram a enxergar no espaço possibilidades, e a gente sempre esteve aberto a receber, né, essas iniciativas. Então, eu acho que como foi muito orgânico, todo mundo foi se sentindo parte, trazendo seus amigos, seus conhecidos, e a casa foi tomando uma proporção, né? Tanto que a ponto de a gente ter uma representatividade política bem grande. Em 2016, a gente fez um debate com os candidatos a prefeito da cidade. Todos eles foram lá falar sobre suas propostas, sobre como enxergava, assim, e foi a cidade, né, do ponto de vista cultural. E também é muito legal porque trouxe muitos jovens a ter interesse por essa cidade, a cidade que a gente quer, como é que a gente quer construir, e enxergar, a partir desse ponto, a possibilidade de mudar algumas coisas que não estavam de acordo com, né, o futuro, assim, né, que a gente imaginava e que muitas pessoas imaginavam. Acho que o grande lance da Paralela era isso, era a possibilidade de fazer acontecer. Uma coisa interessante, Virrolho, eu não sei se você se deu conta disso, talvez, muito possivelmente já se deu, mas a Casa Paralela, num determinado período da história de Caxias do Sul, ela ocupou o que por anos era um lugar do movimento estudantil. Era no movimento estudantil que se pensava, que se ebuliam projetos, que se ebuliam iniciativas. O espaço era o espaço acadêmico da juventude durante muitas décadas, desde a questão da época da ditadura militar no Brasil, depois do movimento estudantil que elegeu vários governos e esteve presente. E em Caxias do Sul, claro, não quero dizer que foi para todo, né? Mas como expressão em Caxias do Sul, isso se transformou na Casa Paralela, um lugar que ebulia pensamento crítico, não só na questão política, mas em outras várias áreas sociais, que fizeram com que vários protagonistas que estavam na Casa Paralela fossem ser protagonistas em várias áreas, na comunicação, no humor, no pensamento do produto cultural. A própria geração do Bloco da Ovelha, que vinha com letras, né? Logo no início do Bloco da Ovelha, as letras vinham justamente nesse embate sociocultural, político, né? Que fenômeno foi esse? Eu acho que é a contracultura, né? A gente sempre foi contracultural, buscando se expressar de maneira autêntica, original, assim. E
anti-estética, né? A gente meio que ia contra a estética de tudo, não tinha um padrão, não buscava seguir nada, assim. Eu acho que nisso as autenticidades se encontram, né? Ah, aqui eu posso ser eu mesmo. E a partir dali buscar que o mundo seja assim também, né? Eu acredito, talvez seja isso, que faz as pessoas se identificar. Eu não sei dizer. Fenômenos são fenômenos, né? Eu assisti um documentário do Caetano falando sobre a Tropicália, né? E ele diz um pouco sobre isso. Não sei o que aconteceu, sei que aconteceu, né? O coletivo estava em sinergia. O Ademar Roberto Sebem, que é um crítico de arte e cultura, tá? Claro, Por tudo por aí. salve Ademar. Salve Ademar, né? Ele diz assim, olha, eu concordo com o Ferrolho. A Paralela foi responsável por momentos e encontros memoráveis. Devo a eles algumas memórias importantes e amizades que só cresceram. Para quem talvez não sabe, claro, tem o convite para assistir o documentário, ele vai ser lançado agora na próxima terça-feira, mas esses momentos marcantes da Paralela, já 2 anos que já fechou, né? 2 anos, foi em maio de 2023. Vocês fizeram por tópicos? Vocês reuniram o pessoal? Porque tem aquela coisa assim, o que temos que ainda dá para mostrar em vídeo, fotografia e pessoas disponíveis aqui para contar. Isso, a gente resgatou imagens, né, da história, de redes sociais, basicamente, né, e registrou imagens ali do final, da semana final. Então, é um mix de passado com o presente, né, do presente na época, ali em 2023. E nisso a gente conta a história com o pessoal que fez parte dessa história, vai contando e ela vai sendo ilustrada por imagens, né. Basicamente, esse é o roteiro do documentário. E ficou uma produção bem legal, é bem bonito. Eu vi, né, já vi várias vezes, e me dá um mix de felicidade com tristeza assistir, mas é bem gostoso, é bem bom. Ele vai ser lançado para a comunidade agora dia 18 de março. Onde e como as pessoas podem ter acesso? Tem que fazer uma reserva, vai ter uma sessão só, mais do que uma? Isso, a princípio seria uma sessão só, ali no Cinema Ordovás. Mas a gente está pensando, por como teve muitas pessoas se interessaram, a gente está pensando em fazer 2 sessões. Mas as 2 na terça-feira, né? O documentário tem 25 minutos, então vai ser uma sessão em seguida da outra e já vai ser um encontro, né? Ali no Ordovás. E também vai ter exibição na APADEV e no Ellen Keller, porque o documentário também tem acessibilidade, né? Audiodescrição, então para ser acessível a todos. E depois, para quem não puder assistir no cinema ali com nós ou tiver em outra cidade, vai ser disponibilizado no YouTube. Que legal. Gente, a Paralela, a Associação Cultural Paralela, que foi um ponto de cultura em Caxias do Sul, encerrou as atividades no bairro Rio Branco em 2023. Foram 11 anos, né? 11 anos. De atividades com festivais, com encontros, concursos, oficinas, enfim. Dá para lembrar de mais alguma coisa importante? Muita coisa, né? Muita coisa. É, muita coisa. Mas bacana vai ser porque o documentário ele tem essa pegada de poder fazer isso de ordem cronológica, né? Segue uma linha de raciocínio o documentário e faz com que a gente vá revivendo, rememorando e resgatando o momento de Caxias do Sul, né? Não é só da Paralela, né? Bem bacana isso. Ferrolho, obrigada pela tua presença, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Divulgar alguma coisa, mas isso aí, a gente volta. Quando tinha Paralela, dia sim, dia também, né? Era muito legal. Dia 18 de março, às 19h30, exibição do documentário Boa Noite Paralela, né? Resgatando a história da Casa Paralela. Aberto ao público, gratuito, no Ordovás. Todo mundo convidado. Obrigada, viu, Ferrolho? Exato. Obrigado, Beverly. Valeu. Gente, eu vou fechando por aqui essa entrevista. Eu tenho um compromisso ainda com uma outra que vem na sequência bem legal também. A gente deixa ela armazenada.